Então, vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ver é o texto de requerimento. Falar nisso, Thalita, já fez seu requerimento? Eles falaram que eu podia esperar as aulas voltarem. Ou você acha melhor já mandar um e-mail? Ah, não, se vocês falar para esperar, espera. De repente no e-mail pode passar algum vírus. Porque parece que não tem problema de fazer antes que o negócio acabe. Como é que chama? O semestre? Sei. Antes do semestre acabar. Aí eu vou esperar um pouco. Então, vamos lá. Deixa eu só admitir que 2 alunos que chegaram atrasados. Pronto. Gente, hoje, a primeira aula nossa, o nosso primeiro texto que nós vamos aprender a fazer hoje, chama-se Redação Técnica, Textos Instrumentais, tá? E o primeiro que vamos aprender é o da Thalita, é o requerimento. Então, o primeiro texto de hoje, primeira redação técnica de hoje, chama-se requerimento. É o primeiro que nós vamos aprender. Ok? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala de... Deixa eu admitir a Joyce aqui. Quando a gente fala de requerimento, o substantivo requerimento, ele indica uma ação. A ação de requerer. O que significa requerer? Querer. É como se eu quisesse de novo. Tá? É como se eu quisesse de novo. Então, eu tive a oportunidade e, de repente, não deu certo, aí eu quero de novo. Daí o nome requerimento. Então, por exemplo, a Thalita chegou atrasada à faculdade. Então, a Thalita teve a oportunidade de começar no primeiro dia de aula. Só que a Thalita, enquanto pobre, ela não tinha dinheiro para matrícula. O que ela fez? Ela esperou passar o período, né, esperou receber o auxílio emergencial para ela poder fazer a matrícula dela. Então, ela teve a oportunidade, só que ela não fez. Agora ela chegou e ela quer ter aquela oportunidade que ela perdeu. Então, ela quer ter de novo. Então, ela requer aquilo. Daí vinha a palavra requerimento. Tá bom? O requerimento, os advogados chamam o requerimento de petição. Vou fazer uma petição. É assim que eles falam, né? Então, os advogados, eles usam a palavra petição, que é um tipo de texto muito usado pelas entidades oficiais, pelos órgãos públicos ou instituições. Então, é um documento que é utilizado por entidades oficiais, por exemplo, Secretaria de Educação. Né? Você quer requerer alguma coisa da Secretaria de Educação. É um órgão, uma entidade oficial. Você quer um órgão público reivindicar algo. Você faz isso através do requerimento. Ou no caso da Thalita, ela quer requerer algo numa faculdade, que é uma instituição. Então, requerimento é esse tipo de texto. É essa petição muito utilizada para que você possa requerer algo numa entidade oficial, num órgão público ou numa instituição. Tá? Qual é a função do requerimento? Pedir, solicitar ou requerer algo. É a coisa que vocês pobres mais gostam de fazer. O que vocês pobres, de que vocês pobres gostam? Pedir, não é? Então, o requerimento tem tudo a ver com vocês. Nós, ricos, não fazemos isso. A gente atende ao requerimento de vocês. Tá bom? Beleza. É uma redação técnica, né? Mas, mesmo assim, pode ser solicitado pelo professor da escola, pela universidade, lá no trabalho, no seu trabalho, né? Eles podem exigir que você faça o requerimento. Por isso, você precisa saber qual é a estrutura de um requerimento. Então, vamos lá. Quais são as principais características do requerimento? The first, eu disse primeira, é uma redação técnica. Não é uma dissertação, uma narração. É uma redação técnica. Se ela é técnica, ela tem os passos que devem ser seguidos. Ela tem todo um rito que tem que ser seguido.
Você não pode requerer do jeito que você quiser, não. Você não pode pegar uma folha de papel e falar assim, fulano de tal, eu peço favor para você arrumar isso e isso para mim. Não. Ela tem, né? Ela tem toda uma estrutura, porque ela é uma redação técnica. Ela tem um modelo que todo mundo tem que seguir. É um texto breve e muito objetivo. No requerimento, você coloca o essencial. Você não pode ser prolixo. O que é uma pessoa prolixa? Alguém sabe? Hoje eu quero interagir. Eu quero que vocês me respondam. Alguém sabe o que é uma pessoa prolixa? Pessoa que fala muita coisa sem necessidade. Nossa, Aline, o Hugo acabou com você. Eu disse que a Aline era prolixa, o Hugo disse que a Aline fala coisas sem necessidade. Vou falar nada, não. Acho melhor eu ficar calado. Como está sendo gravado, Aline, você pode usar contra ele nos tribunais. Pedir uma indenização. Vou. Ô, Hugo, eu vou te processar. Hugo, você falou Meu Deus. certíssimo, né? Prolixo é aquilo que é desnecessário. É quando você fala além do que é necessário. Então, é um texto breve, objetivo, não pode ser prolixo. A linguagem tem que ser formal, né? O que é uma linguagem formal? É uma linguagem que não admite sentimentalismo, né? Você ficar cumprimentando as pessoas com intimidade, falar com intimidade, não. Você vai usar termos formais. O requerimento é utilizado para solicitar alguma coisa e você nunca deve colocar o requerimento na primeira pessoa. Ou seja, eu. Não. Você começa assim, olha, Thalita Gomes da Silva solicita. A Thalita não pode escrever assim, eu, Thalita, solicito. Ela não pode colocar na primeira pessoa. É colocado na terceira pessoa, do singular. Tá? Agora, se forem duas pessoas fazendo o mesmo requerimento, coloca-se na terceira pessoa do plural, né? Como se fosse eles ou elas requeiram, tá bom? Bom, aí surge aquela pergunta básica. Como é que nós fazemos um requerimento? Né? De onde nós começamos? Né? O que nós escrevemos? Como é que nós concluímos o requerimento? Eis a questão. Bom, qual é o propósito comunicativo do requerimento? É a primeira coisa que você tem que saber. Não é? O que é que você quer com esse requerimento? O que você vai pedir? O que você vai reivindicar com esse documento? Qual é o objetivo central desse requerimento? Né? Qual é o objetivo central dele? Para que ele serve? O que eu quero com ele? Bom, o requerimento, ele precisa ter esses itens todos que eu coloquei para vocês aqui agora. Tá? Precisam ter todos esses itens que eu acabei de colocar para vocês. Quais são os itens que o documento precisa ter? Vamos lá. Primeiro, vocativo. Tá? Vocativo é o seguinte. O que é vocativo? É uma palavra, termo ou expressão que você usa para chamar alguém. Tá? Para chamar alguém. Então, por exemplo, eu quero chamar a Aurenice. Eu falo, senhora Aurenice. Ilustríssima senhora Aurenice. Se a Aurenice for, por exemplo, a presidenta do Brasil, vou falar, excelentíssima senhora presidenta Aurenice. Essa forma de me dirigir à autoridade, eu chamo de vocativo. Tá? Ou seja, para quem me dirijo. E eu já me dirijo chamando a pessoa como autoridade. Né? Quando o Hugo, por exemplo, vai pedir a Miriam para entrar, a Miriam está na porta, chupando laranja com as vizinhas e falando mal de todo mundo. Aí o Hugo fica com ciúmes, né? E com raiva. Como que o Hugo fala? Miriam, entra agora, por favor. Esse Miriam que ele falou é vocativo. Ele usou o nome da Miriam para chamá-la. Isso é um vocativo. Tá? Vocativo vem do latim vocare, que significa vogal, que significa falar, que significa voz. É o chamamento.
Aí, voltando a Thalita, que tem um problema com requerimento. Quando a Thalita fizer o requerimento, ela vai colocar lá assim no requerimento, né? Ilustríssimo senhor Elder, mestre Elder Mendonça, digníssimo diretor da FANS. Quando ela colocou ilustríssimo senhor mestre Elder Mendonça, a Thalita está fazendo vocativo. Ela está chamando a atenção daquela autoridade para ela. Tá bom? O segundo passo do requerimento é a identificação do requerente. Tá? O que a Thalita vai fazer agora? Ela vai escrever o nome dela. Então, ela colocou assim, ilustríssimo senhor Elder. Embaixo ela coloca, Thalita Aparecida Conceição Sãozinha da Silva, vírgula. Coloca os documentos de identificação dela. Ela vai colocar brasileira, neoserranense, Estado Civil, Tico-Tico no Fubá. Vai colocar o endereço dela, tudo direitinho. Tá? Ela vai se identificar. Né? Então, Thalita, nananana. Logo após ela se identificar, ela vai colocar o texto do que ela está pedindo. Né? O corpo do texto. Então, nesse corpo do texto, ela vai fazer um breve texto, um texto breve, um texto direto sobre aquilo que ela está solicitando, sobre aquilo que ela está pedindo. Logo após, a Maria Thalita da Silva Sãozinha, ela vai fazer o quê? Ela vai encerrar. Tá? Como é que ela encerra? Ela fala, aguarda deferimento. O que é aguardar deferimento? Ela aguarda o diretor dizer que autoriza ou não. Isso é deferimento. Ou ela pode escrever, nesses termos pede deferimento. Tá? Então, são expressões que nós utilizamos no requerimento. Depois a Thalita vai colocar local e data. Tá bom? E logo após, ela vai assinar o documento. Tá vendo? Por quê que é importante ela assinar? É importante porque ela está fazendo uma reivindicação. Ela está requerendo algo. Então, ela tem que assinar para provar que é ela mesma que o está fazendo. Tá bom? Até aqui tem alguma dúvida? É muito formal, né? Ainda bem que eu não fiz, eu ia passar uma vergonha. Eu não sabia. Sabe por que você não vai passar vergonha, Thalita? Porque lá Não na vou mais. faculdade já tem o modelo pronto. E você só vai preencher as lacunas. Já vem as lacunas para você preencher. Nome, você preenche lá. Documento, depois coloca assim, período, você coloca primeiro. Curso, pedagogia. E depois vem um espaçozinho para você solicitar o que você quer. Aí você vai datar. Já tem até o espaço para colocar o dia e o mês. E você assina e pronto. O lado da faculdade, normalmente quase toda empresa, como faculdade, escola, já costumam ter o requerimento com modelo pronto, né? Bom, aí você pediu para deferir, né, para o diretor deferir. Então vai aparecer o termo deferimento. Então são os termos, e o diretor ele vai colocar deferido ou indeferido. Se o diretor colocar deferido, significa que ele acatou o pedido ou a reivindicação da Maria Thalita Sãozinha da Silva. Se ele colocar indeferido, é o contrário. Ele não aceitou, ele não acatou. Tá? E olha o que você pode colocar no final. Lá no seu requerimento, você pode colocar termos em que pede deferimento, tá? Você pode colocar escrito aguarda deferimento, espera deferimento, pede aguardar deferimento. E pode colocar abreviado, PIAD, EDAD. Eu não gosto do abreviado, eu particularmente. Eu prefiro escrever. Oi, Hugo, meu querido. A Giovana pediu para te avisar que ela não vai poder assistir a aula hoje, que ela está acompanhando a avó dela, que está internada. Nossa, tadinha. Você vai fazer a gentileza para mim depois, Hugo? Sim. Você manda para mim os nomes, você como líder, das pessoas que justificaram com você, tá? E o outro quem que é líder do pedagogia? Eu, Melissa. Melissa.
A Maria Melissa da Silva vai fazer a mesma coisa. Se você souber de alguém, né, que está faltando por doença, por algum motivo justo, apesar que eu sou muito diferente dos outros nesse sentido, sabe? Se a pessoa falar para mim assim, olha, hoje é meu aniversário, meus parentes vieram e nós vamos comemorar, não agora, né, porque agora passa vírus. Você acredita que eu prefiro que a pessoa justifique estar comemorando o aniversário do pai, da mãe dela, aí ela justificar que está com uma doença? Eu prefiro. Porque a gente tem mania de justificar a ausência dos outros só quando a pessoa está doente ou na desgraça, né? Também quando a pessoa tem um momento muito bacana da vida dela, vale a pena, né? De vez em quando a gente chutar o balde, né? E fala assim, hoje não vou assistir aula, eu estou a fim de comemorar o meu aniversário. Olha que delícia. Isso também é importante. Aí, Melissa, faz a gentileza de anotar o nome, por favor. E não de quem está fazendo aniversário, porque é proibido fazer aglomeração, aí é crime. E do... Ok. Tá. O Hugo já é do Ciências Contábeis ou Administração? Administração, Hugo? Ciências. Ciências. E a administração, quem que é? O líder... Eu acho que é o Ian, viu? É mesmo. É o Ian. Quem foi que justificou que o Ian está sem luz? Foi eu, Fabrício, que falei, ele mandou falar. Tá. Ô, Fabrício, você podia Oi. depois pedir o Ian para mandar no grupo? Porque só ele tem acesso ao grupo lá, né? Que envia mensagem para nós. Os nomes dos alunos, tá? Que estão com problema da energia. Vou mandar ele mandar mensagem lá. Então tá bom, Fabrício. Muito gentil da sua parte, cara. 5 pontos resolve. Tá, ô Fabrício. Nossa, é muito interesseiro, cara. Tô brincando. Tá. Gente, aqui tem um modelo de requerimento para vocês, olha. Requerimento é um gênero textual. Olha aqui um exemplo. Oi, Gustavo. E aí, Márcio? Tudo bem, Gustavo Giovanni? Joia? Famoso GG. Que na rua tava sem energia, dei conta de carregar o celular só agora. Então tá bom. Pelo menos você tem responsabilidade aí. Você podia arrumar desculpa da falta de energia e não assistir aula hoje, né? Mas como você é um rapaz responsável, você pegou o celular da vizinha com a qual você tem um caso e vai assistir a aula a partir de agora. Parabéns. Bom, Tá vendo? meus amores, olha aqui o modelo de requerimento. Ao senhor diretor. Vamos ver se vocês são bons de memória. Ao senhor diretor é qual parte do requerimento? É o destinatário. Vocativo. Isso. É o destinatário para quem eu vou enviar o meu requerimento, né? E é o vocativo. Ao senhor diretor. Depois vem o quê? A segunda parte agora, qual que é? A identificação do requerente. Olha que coloca o nome do requerente, Thalita Aparecida Conceição Sebastiano da Silva, inscrita no CPF sob o número 242424, RG 24 5 vezes, brasileira, né? Condição civil não sabe, porque ninguém quer, professor de língua portuguesa do turno da manhã, residente na rua. Ô, gente, esse A com crase está errado, viu? A gente não reside à rua. A gente reside na rua, tá? Residente na rua tal, número tal, vem requerer material de apoio. Olha, ela não escreve vem, ó. Ela escreve vem, na terceira pessoa do singular. A primeira Márcio, pessoa. Oi, Hugo. então, eu tenho uma grande dúvida quando a gente vai fazer esses tipos de requerimento, exatamente nessa parte aí. Quando a gente fala residente na rua, não seria o mais correto a gente colocar já diretamente na casa tal e depois se referir ao local, ao nome da rua e bairro? Não, normalmente, todo requerimento, toda procuração, é padrão começar com a rua. Você pode ver que escritura, procuração, requerimento, todos começam com rua. E a gente reside na rua. Você vai encontrar muitos que assim, residente à rua, situado à rua. Errado. Então, o certo é rua, depois você coloca o número, depois você coloca o bairro, depois você coloca a cidade. A gente começa pela rua. Você quis dizer assim, que gradativamente deveria ser pela rua, pela casa,
né? No sentido gradativo. Só que não. É uma convenção. Isso, exatamente. Ô, Hugo, Pois não? faz a leitura do requerimento todo para mim, por favor, aqui. Desde o modelo de requerimento lá, Sim. modelo de requerimento. Para compreender melhor esse gênero textual, segue abaixo um exemplo de requerimento. Ao senhor diretor, nome do requerente, inscrito no CPF sob o número e RG número, brasileiro ou brasileira, solteiro ou solteira, professor de língua portuguesa do turno da manhã, residente à rua, número tal, vem requerer material de apoio para as turmas do ensino médio, mas se informa que as aulas tiveram início na passada segunda-feira, estando os docentes a aguardar a disponibilização do material de acordo com o planejamento das aulas. Termos em que pede deferimento, cidade, dia, mês e de ano. Assinatura do requerente. Ótimo. Você tem uma voz muito bonita de locutor da rádio Papacu de Nova Serrana. Muito bacana. Olha, gente, o Hugo leu direitinho, né? Então, aqui está falando o seguinte, vocês viram que no segundo parágrafo, vocês dizem, olha, mais se informa. O que quer dizer isso aqui? É o seguinte, nós devemos colocar de forma rápida, sucinta, objetiva, aquilo que nós estamos pedindo. Isso foi colocado aqui no primeiro parágrafo, que olha onde já foi colocado. No primeiro parágrafo. Quer ver? Olha aqui, requer material de apoio para as turmas do ensino médio. Né? Vem requerer material de apoio. Que vem, porque aqui eu coloquei Thalita. Então, vem. A Thalita não pode colocar Thalita aqui e falar assim, vem, ó. Não, é na terceira pessoa. Mas eu quero esclarecer para ele por que nós estamos pedindo esse material de apoio. Aí a gente usa essa expressão aqui, olha, mais se informa. Não é mas se informa, não. Mais se informa. É uma expressão de requerimento. Para quê? Para eu acrescentar mais uma informação. Porque o requerimento, ele exige ser rápido. A pessoa que vai ler o requerimento não pode perder tempo. Tem que ser rápido. Não é? E aí acontece, quando a gente coloca mais se informa, é de propósito, para eu poder trazer mais informações. Aqui, ó, estou falando para eles que eu quero material, porque as aulas já tiveram início na segunda-feira passada. E que os professores estão aguardando o material, porque já planejaram as aulas deles. Então, como se fizesse embaixo uma justificativa pela qual se está pedindo esse material. Tá? Somente quando eu vou acrescentar alguma coisa é que eu devo colocar isso aí. Se eu não for acrescentar nada, eu não tenho que colocar o mais se informa. Ok? Muito bem. Alguma dúvida sobre requerimento, gente? Gracinha do João Henrique, está acabando de... Oi, João Henrique, seja bem-vindo à nossa aula. Tudo bem, João Henrique? Opa, e aí, Márcio? O senhor tá bom, filho? Tô, graças a Deus, e você? Ah, eu tô uma delícia. Como sempre. Tô quase me autodevorando. Pessoal, agora vamos para a declaração. Não é? A declaração é muito requisitada nas empresas, não é? Vocês mesmos, às vezes, vão lá na faculdade pedir uma declaração de que vocês estão frequentando a faculdade e etc. A declaração é um tipo de texto que é muito usado no nosso dia a dia. E ela é um texto que tem valor documental, ela comprova, ela declara, e ela é utilizada por diversas instituições, por diversos órgãos, escolas, universidades, empresas. Então, presta atenção, declarar alguma coisa é fazer uma exposição, né? É você fazer um pronunciamento, manifestar, esclarecer algo. Por isso que a declaração tem que ser muito correta, porque você vai assinar um documento declarando algo sobre alguma pessoa.
Existe a declaração oral. Eu acho linda a declaração oral, né? É quanto à forma de produção de uma declaração e a finalidade que consiste. A declaração pode ser um texto oral. Por exemplo, uma declaração de amor. Olha aqui a declaração que o Hugo fez para a Miriam ontem à noite, que eu sabia que ela ia receber hoje. Meu coração é totalmente seu, e às vezes parece pequeno demais para todo o amor que eu sinto por você. De Hugo para Miriam, porque ela recebeu hoje o pagamento dela. Eu posso ter uma declaração de um presidente da República. Por exemplo, esse aqui é o meu presidente, o presidente que eu mais amo no mundo é esse aqui, ó. Eu queria tanto que ele fosse nosso presidente um dia, mas vai ser impossível, que é o Barack Obama, né, que foi o melhor presidente que os Estados Unidos conheceram. Beleza. Tem a declaração de amor de mãe para filha. Olha que bonitinho que a Ruth Júnior diz para a Ruth mãe. Mamãe, eu a amo muito. Você é a minha vida. Olha a Ruth mãe, após fazer o penteado com a Aurenice. Porque a Aurenice faz de graça, né? Porque são amigos, a Aurenice fez de graça para ela. Filha, você é a melhor parte de mim, o melhor presente de Deus. Isso aqui é uma forma de declaração. Chama-se declaração oral, que é muito comum nós fazermos. A Ruth está aí ainda? Estou. Ruth, que gracinha. Você tá bonita, Ruth, na foto. Você quando toma banho e passa no salão da Aurenice, fica linda. Gente, quais são as principais características desse tipo de redação? Primeiro, é uma redação técnica. A linguagem tem que ser formal. Você não pode escrever assim, declaro que fulano de tal esteve aqui hoje me pedindo isso. Não, existe um trâmite. Você tem que ter documento comprovando aquilo. Se eu quero, por exemplo, declarar que a Thalita é frequente na faculdade, eu tenho que consultar um documento que é o diário dos professores, para provar que a Thalita é frequente. Precisa ter veracidade dos fatos, padronizar tudo isso, e também o texto pode vir em primeira ou terceira pessoa, tipo assim, eu declaro para os fins, justifico tal, tal. Ou, fulano de tal declara, pode vir na primeira pessoa ou na terceira. Qual é a estrutura de uma declaração? Qual que é a estrutura dela, afinal de contas? Toda declaração tem que ter, primeiro, o título. O que é o título dela? A própria declaração. Você escreve a palavra declaração, certo? Depois você pode especificar que, olha, declaração de dispensa, declaração de histórico, declaração de trabalho. Você pode até especificar. Mas o título é a palavra declaração. Depois vem o corpo de texto. É aqui que o bicho pega. É aqui que você vai elaborar um texto declarando em primeira pessoa do singular ou do plural. Tipo assim, olha, eu declaro para fins de comprovação. Olha aqui, primeira pessoa, eu. Ou declaramos que o aluno, terceira pessoa, nós. Chama plural de modéstia. Às vezes é você que firma, você fala nós, para mostrar que você é uma pessoa modesta. Depois que você declarou o que precisava declarar, vai colocar Nova Serrana e a data. E depois vai assinar, igual você fez lá no requerimento. Bom? Olha aqui o modelo, como que é simples. O título, declaração. Eu, Mariana dos Santos Ferreira, portador do documento de identidade tal, declaro para os devidos fins que sou morador da Rua São Gonçalo, bairro Boa Vista, e estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Santos, desde 2008. Assumo total responsabilidade pelas informações citadas acima. Atenciosamente, Nova Serrana, 7 de abril de 2021, Mariana dos Santos, e faz a rubrica dela e coloca por cima, tá bom? Beleza. Agora, meus queridos, eu vou dar a vocês 10 minutos de descanso, tá? Para nós vermos os outros textos. Combinado? 10 minutinhos. 19h50, nós voltamos.